Visualize por alguns instantes que cada batalha interna que você trava, cada ansiedade que o assombra, cada incerteza que nubla seus pensamentos, não representa meramente um desafio a ser vencido, mas sim um território sagrado que contém as coordenadas precisas para sua verdadeira missão existencial. Contemple esta possibilidade revolucionária, e se o segredo para desvendar sua identidade mais profunda e compreender sua vocação universal estivesse precisamente aninhado naqueles fragmentos de sua psique que você tem sistematicamente rejeitado, abafado ou banido das câmaras conscientes de sua mente, nesta exploração transformativa, adentraremos um dos territórios mais revolucionários e alquímicos no vasto reino da investigação psicológica e da sabedoria filosófica, o arquétipo da sombra, conforme magistralmente articulado por Carl Gustav Jung. Esta não constitui uma mera dissertação acadêmica sobre teorias etéreas ou conceituações abstratas, mas sim uma expedição visceral rumo às verdades nucleares que possuem o poder de reconfigurar completamente o tecido de sua existência. Ao término desta jornada iniciática, você não apenas compreenderá intelectualmente os mecanismos de sua sombra, mas experimentará uma revelação experiencial sobre como ela funciona como a guardiã suprema dos segredos relativos ao seu propósito cósmico, seu potencial adormecido e sua libertação definitiva da prisão dos condicionamentos limitantes. A descoberta culminante que emergirá deste processo representa, possivelmente, a mais poderosa e metamórfica de todas as realizações humanas possíveis. Carl Gustav Jung, esse titã da psicologia profunda e pioneiro da exploração do inconsciente coletivo, desenvolveu uma compreensão revolucionária ao postular que a sombra constitui a dimensão inconsciente de nossa personalidade que sistematicamente rejeitamos, repudiamos ou negamos. Ela representa um reservatório dinâmico contendo todos os traços, impulsos, desejos e aspectos de nossa individualidade que classificamos como inaceitáveis, vergonhosos ou incompatíveis com nossa autoimagem idealizada. Entretanto, aqui reside o paradoxo mais fascinante e transformador desta compreensão. Essa mesma sombra, aparentemente sinistra e ameaçadora, contém as sementes cristalinas de nossas maiores potencialidades e abriga o blueprint arquitetônico para uma existência verdadeiramente plena e autêntica. Esta não é uma contradição, mas sim uma lei fundamental da psique humana que Jung denominou de enantiodromia, a tendência dos opostos se transformarem um no outro. Reflita profundamente sobre esta questão. Com que frequência você se encontra evitando determinados pensamentos ou padrões comportamentais simplesmente porque eles geram uma sensação de desconforto interno? Com que regularidade você se surpreende emitindo julgamentos severos sobre características específicas em outras pessoas? Características que, em um nível mais profundo e honesto, você secretamente reconhece como presentes em sua própria constituição psíquica, se você já se descobriu, reagindo com intensidade emocional desproporcional às ações de outra pessoa. Existe uma probabilidade muito elevada de que essa reação tenha sido desencadeada porque o comportamento observado tocou uma região sensível de sua própria sombra não integrada. O próprio Jung articulou esta dinâmica com uma precisão cristalina ao escrever: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A sombra transcende amplamente a mera categoria da escuridão, no sentido pejorativo do termo. Ela representa fundamentalmente um reservatório de potencial latente, uma fonte inesgotável de energia psíquica que mantemos enterrada nas profundezas do inconsciente, porque desenvolvemos uma relação de medo ou vergonha em relação ao seu confronto direto. Esta energia, quando adequadamente integrada à consciência, pode se transformar na força motriz mais poderosa para nossa realização pessoal e criativa. Conceda-se alguns momentos de introspecção radical para refletir sobre os meandros de sua própria trajetória existencial. Existem dimensões de sua personalidade que você se esforça continuamente para manter ocultas dos outros, ou mesmo de sua própria percepção consciente. Talvez seja um terror paralisante relacionado ao fracasso, uma cólera profundamente enraizada que você considera inadequada, ou uma inveja persistente que contradiz sua imagem de pessoa benevolente.
Possivelmente seja uma paixão ardente ou um desejo autêntico que você conseguiu se convencer de que é impraticável, inadequado ou moralmente questionável. E esta é uma proposição que pode revolucionar completamente sua perspectiva existencial. Estes aspectos aparentemente problemáticos de sua natureza não fossem defeitos a serem erradicados, mas sim mensagens codificadas da sabedoria de sua alma, aguardando pacientemente para serem decodificadas e compreendidas. Jung desenvolveu uma convicção profunda de que, através do confronto corajoso e consciente com nossa sombra, podemos promover sua integração harmoniosa à totalidade de nossa consciência, iniciando assim o processo que ele denominou individuação, uma jornada alquímica de nos tornarmos psicologicamente inteiros e completos. Este processo não se caracteriza pela facilidade ou comodidade. Pelo contrário, demanda reservas consideráveis de coragem, uma honestidade implacável consigo mesmo e uma disposição genuína para adentrar os territórios desconhecidos e inexplorados da psique. Contudo, as recompensas decorrentes desta jornada heróica são literalmente incomensuráveis em seu valor e impacto transformativo. Jung descreveu a individuação como a jornada suprema de descobrir quem você realmente é em sua essência mais autêntica, não apenas a persona cuidadosamente construída que você apresenta ao mundo exterior, mas o self completo e genuíno que engloba tanto os aspectos luminosos quanto os sombrios de sua natureza. Ele argumentou, com base em décadas de observação clínica e autoinvestigação, que nosso crescimento psicológico mais significativo e duradouro não emerge da rejeição sistemática de nossa sombra, mas paradoxalmente, de seu abraço consciente e integração criativa. Considere esta perspectiva através da lente da mitologia universal. Praticamente todo herói nas tradições mitológicas do mundo enfrenta um momento decisivo de confrontação com sua própria escuridão interior. Examine o exemplo do herói grego Hércules, que teve que enfrentar não apenas monstros externos e ameaças físicas, mas também sua própria natureza colérica e suas falhas de caráter profundamente humanas. Ou considere Luke Skywalker na saga Star Wars, que precisou confrontar diretamente a escuridão presente dentro de si mesmo antes que pudesse verdadeiramente se transformar em um Jedi pleno e maduro. Estas narrativas arquetípicas não representam meras fantasias escapistas, mas refletem com precisão notável nossas próprias jornadas psicológicas internas. A questão fundamental que se apresenta é: você está genuinamente disposto a dar o primeiro passo nesta jornada transformativa? Você se sente preparado para dirigir seu olhar às dimensões de si mesmo, das quais tem sistematicamente fugido, e perguntar com sinceridade: o que você está tentando me ensinar? A filosofia junguiana nos instrui que nossa sombra não constitui uma força antagônica ou inimiga, mas sim uma guia sábia e experimentada. Ela se comunica conosco através dos símbolos de nossos sonhos, através da linguagem de nossos medos mais profundos, e até mesmo através da dinâmica complexa de nossos relacionamentos interpessoais. Você já experimentou a recorrência de um sonho específico ou sentiu uma atração inexplicável e magnética por uma ideia particular ou pessoa específica? Estes fenômenos podem representar sinais claros de que sua sombra está ativamente tentando estabelecer comunicação com sua consciência, oferecendo informações valiosas sobre aspectos não integrados de sua personalidade. O processo de trabalhar conscientemente com sua sombra inicia-se invariavelmente com o desenvolvimento da consciência amplificada. Torna-se essencial prestar atenção meticulosa às emoções e reações que parecem desproporcionais em intensidade ou que geram respostas emocionais inexplicavelmente intensas. Estas manifestações funcionam frequentemente como pistas valiosas para os aspectos de si mesmo que você manteve ocultos ou reprimidos. Uma vez que você identifica estas características sombrias com precisão, o passo subsequente envolve a prática da aceitação radical. É crucial compreender que isto não implica agir impulsivamente de acordo com cada impulso destrutivo ou satisfazer indiscriminadamente todos os desejos que emergem. Significa, antes, reconhecer estas dimensões de si mesmo sem o filtro distorcido do julgamento moral e desenvolver uma compreensão profunda do papel funcional que elas desempenham em sua economia psíquica global. Imagine a sensação libertadora de não mais temer suas imperfeições e limitações,
mas de percebê-las como ferramentas sofisticadas para o crescimento e a evolução pessoal. Visualize quão mais autêntico, confiante e integrado você poderia se tornar ao abraçar conscientemente a totalidade de seu ser multifacetado. A sombra se manifesta através de uma diversidade impressionante de formas e expressões. Ela pode aparecer cristalizada em nossos hábitos compulsivos, pode se revelar através da dinâmica de nossos relacionamentos interpessoais e se expressa especialmente através de nossas reações emocionais automáticas e aparentemente irracionais. Você já vivenciou uma explosão emocional súbita e intensa, questionando-se posteriormente sobre os motivos pelos quais reagiu com tamanha veemência? Aquele momento específico em que a emoção parece transcender e dominar completamente a razão, geralmente representa sua sombra, se revelando de forma dramática e incontornável. Mas por que razão a sombra exerce um poder tão significativo e muitas vezes dominante sobre nossa experiência consciente? Jung acreditava que esta influência deriva fundamentalmente de sua natureza inconsciente. Quanto maior a energia que investimos em negar ou suprimir um aspecto específico de nossa natureza, maior o controle que ele acaba exercendo sobre nosso comportamento e nossas decisões. Em certo sentido, este fenômeno pode ser comparado à tentativa de manter uma bola de praia submersa debaixo d'água. Quanto maior a força que você aplica para mantê-la submergida, mais violenta e explosiva será sua emergência à superfície quando você não conseguir mais sustentá-la no fundo. Agora, considere esta possibilidade revolucionária. Se você pudesse trazer conscientemente esta parte oculta à luz da consciência e desenvolver uma compreensão profunda de suas origens e funções, quanto maior controle você exerceria sobre sua vida, quão mais genuinamente livre você se sentiria. Um dos exemplos mais eloquentes e convincentes do trabalho com a sombra manifesta-se através do conceito psicológico de projeção. Jung argumentou que quando rejeitamos sistematicamente partes específicas de nossa natureza, frequentemente acabamos identificando e reagindo a essas mesmas características quando as observamos em outras pessoas, amplificando desproporcionalmente nossas reações emocionais a elas. Por exemplo, se você luta internamente contra sentimentos de inadequação ou insuficiência, você pode desenvolver uma tendência a criticar outras pessoas que parecem excessivamente confiantes, ou pode descartar automaticamente aqueles que se destacam em áreas onde você experimenta insegurança. Este padrão não representa simplesmente uma peculiaridade psicológica interessante, mas constitui um espelho preciso. O mundo externo reflete constantemente de volta para nós as dimensões de nossa natureza que ainda não reconhecemos ou integramos plenamente. Jung elucidou esta dinâmica com uma clareza impressionante. Conhecer sua própria escuridão representa o melhor método para lidar com a escuridão de outras pessoas. Reserve alguns momentos para uma reflexão honesta. Existe alguém em sua vida que consistentemente desencadeia uma resposta emocional forte e aparentemente desproporcional? Talvez seja um colega de trabalho, um amigo próximo, ou até mesmo um membro de sua família. Em vez de concentrar sua atenção exclusivamente no comportamento problemático deles, experimente perguntar a si mesmo: o que esta reação intensa revela sobre minha própria constituição psíquica? Que dimensão específica da minha sombra estou projetando nesta pessoa? É fundamental compreender que este processo não se trata de autoculpabilização destrutiva, mas sim de autodescoberta construtiva e iluminadora. Cada projeção que você identifica representa uma oportunidade preciosa de recuperar um fragmento perdido de si mesmo e integrá-lo conscientemente à luz da percepção consciente. Vamos expandir este conceito, explorando como a sombra se relaciona intrinsecamente com nosso propósito existencial mais profundo. Frequentemente, as dimensões de nossa personalidade que suprimimos mais energicamente estão intimamente conectadas aos nossos dons únicos e às nossas paixões mais autênticas. Por exemplo, alguém que suprime sistematicamente sua criatividade natural por medo paralisante do fracasso pode descobrir que abraçar conscientemente este aspecto reprimido o conduz diretamente ao trabalho de sua vida e à sua vocação mais autêntica. Jung desenvolveu a convicção de que o propósito não representa algo que descobrimos externamente através da busca no mundo exterior, mas sim algo que desenterramos internamente
através da exploração corajosa de nossa paisagem psíquica. Trata-se fundamentalmente de nos alinharmos com o nosso eu mais autêntico e completo, que necessariamente inclui tanto os aspectos luminosos quanto os sombrios de nossa natureza. Em suas próprias palavras memoráveis, o privilégio de uma vida inteira consiste em se tornar quem você realmente é. Mas como iniciamos concretamente este processo transformativo de alinhamento com nossa totalidade? O caminho começa, invariavelmente, com a prática da autoinvestigação rigorosa e honesta. Torna-se necessário formular questões desafiadoras, que confrontem diretamente suas suposições fundamentais sobre sua identidade. O que eu mais temo descobrir sobre mim mesmo? Quais aspectos de minha personalidade me disseram que são inaceitáveis ou inadequados? Quais paixões ardentes ou sonhos inspiradores abandonei porque pareciam impraticáveis, indignos ou irrealistas? Escreva estas reflexões em um diário. Contemple-as profundamente durante períodos de meditação. Você pode se surpreender genuinamente com as revelações que emergem quando você oferece uma voz respeitosa à sua sombra e cria um espaço seguro para sua expressão. Outra ferramenta extraordinariamente poderosa para o trabalho com a sombra consiste na prática sistemática do registro de sonhos e da análise onírica. O próprio Jung mantinha diários extensos e meticulosos, utilizando-os como instrumentos para explorar os territórios mais profundos de sua mente inconsciente. Ele frequentemente encorajava seus pacientes a registrar cuidadosamente seus sonhos, pois os sonhos representam uma linha direta de comunicação com o inconsciente. Quando você se encontra com uma figura, símbolo ou até mesmo um evento específico em seus sonhos, dedique atenção especial aos temas ou símbolos que aparecem de forma recorrente e questione-se sinceramente: que mensagem meu inconsciente pode estar tentando transmitir através desta imagética específica? Agora, vamos contemplar o poder genuinamente transformador da integração consciente da sombra. Imagine um pintor talentoso que se recusa categoricamente a utilizar cores escuras em suas obras artísticas. Suas pinturas podem possuir uma beleza superficial, mas inevitavelmente carecem de profundidade emocional, contraste dramático e impacto visual duradouro. Quando abraçamos conscientemente nossa sombra, nos transformamos em artistas que utilizam todo o espectro cromático disponível, tanto as tonalidades claras quanto as escuras, para criar uma obra-prima de complexidade e profundidade genuínas. A integração não implica agir impulsivamente de acordo com cada impulso sombrio ou permitir que a sombra domine completamente nossa existência. Em vez disso, significa desenvolver uma compreensão profunda e aceitar conscientemente estes aspectos como componentes legítimos e valiosos de nossa humanidade completa. Esta aceitação radical cultiva naturalmente a compaixão, não apenas em relação a si mesmo, mas também em relação a todas as outras pessoas com quem você interage. Você começa a reconhecer com clareza crescente que todos os seres humanos carregam uma sombra, e esta experiência universal compartilhada nos conecta em um nível profundamente humano e compassivo. A jornada para abraçar conscientemente sua sombra não constitui um evento isolado ou uma realização única, mas representa um processo dinâmico que se estende ao longo de toda a vida. Este caminho requer paciência sustentada, coragem renovada diariamente e um compromisso inabalável com o crescimento pessoal contínuo. Contudo, as recompensas são verdadeiramente imensas e transformadoras. Você desenvolve uma clareza cristalina sobre seu propósito existencial, experimenta um senso mais profundo de paz interior e desenvolve a capacidade de viver de forma genuinamente autêntica. E aqui reside uma percepção verdadeiramente crítica e revolucionária. Seu propósito individual não se limita exclusivamente a você mesmo. Jung acreditava firmemente que nossa jornada de individuação contribui significativamente para o inconsciente coletivo, o reservatório compartilhado de experiências arquetípicas humanas. Quando você confronta corajosamente sua sombra e se alinha com seu eu mais verdadeiro e autêntico, você não transforma apenas sua própria trajetória existencial, mas também inspira e eleva energeticamente todas as pessoas que entram em contato com sua presença transformada. Um dos primeiros passos fundamentais neste processo de integração consiste na prática da auto-honestidade radical e implacável. Esta prática envolve olhar para si mesmo sem filtros protetivos,
desculpas convenientes ou racionalizações defensivas. Requer uma coragem substancial para admitir verdades desconfortáveis. Sim, experimento ciúmes em determinadas situações. Ou, sim, às vezes, julgo outras pessoas de forma injusta e precipitada. Mas aqui reside a chave transformativa. A auto-honestidade radical não tem como objetivo o julgamento autodestrutivo, mas sim o desenvolvimento da consciência expandida. Considere este processo como a limpeza de um ambiente que permaneceu desorganizado por muito tempo. Você não pode reorganizar eficientemente ou utilizar produtivamente o espaço até que primeiro reconheça honestamente a extensão da desorganização presente. Da mesma forma, você não pode integrar harmoniosamente sua sombra até que reconheça plenamente sua presença e influência em sua vida psíquica. Uma maneira prática e imediatamente aplicável de iniciar esta prática consiste em prestar atenção meticulosa aos seus gatilhos emocionais específicos. Na próxima vez que você experimentar uma reação emocional forte, seja raiva, medo, inveja ou até mesmo admiração excessiva, faça uma pausa consciente e questione-se com sinceridade. Por que estou reagindo desta maneira específica? O que esta situação particular revela sobre dimensões ocultas de minha personalidade? Existe uma parte de mim que estou projetando nesta pessoa ou circunstância? Por exemplo, se você se sente intensamente irritado por alguém que demonstra confiança excessiva, considere honestamente se essa irritação emerge de uma dimensão de você mesmo que luta com sentimentos de insegurança. Ou talvez a confiança dessa pessoa o relembre de uma característica que você suprimiu em si mesmo, como seu próprio desejo natural de ser o centro das atenções ou de expressar suas opiniões com convicção. Este processo de autoinvestigação pode gerar desconforto considerável inicialmente. É natural sentir a tentação de recuar para padrões familiares de autoculpabilização ou defensividade. Contudo, é essencial lembrar que o objetivo não consiste em se criticar destrutivamente, mas sim em se compreender com profundidade crescente. Cada gatilho emocional que você identifica representa uma porta de entrada valiosa para níveis mais profundos de autoconsciência e crescimento pessoal. Depois de identificar aspectos específicos de sua sombra, o passo subsequente envolve estabelecer um diálogo consciente e respeitoso. Jung frequentemente encorajava seus pacientes a se envolverem com suas sombras como se fossem entidades separadas e distintas. Embora possa parecer uma abordagem incomum inicialmente, representa uma metodologia poderosa para externalizar e compreender estas dimensões ocultas de sua personalidade. Visualize-se sentado confortavelmente em frente à sua sombra e formulando questões genuínas e compassivas. Por que você se manifesta desta forma específica? Do que você está tentando me proteger? O que você necessita de mim para se sentir verdadeiramente reconhecida e integrada? Este diálogo pode ser conduzido através de escrita contemplativa, meditação direcionada ou visualização criativa. O objetivo fundamental consiste em criar um espaço psicológico seguro, onde sua sombra se sinta genuinamente vista, ouvida e respeitada. É crucial recordar que sua sombra não constitui uma força inimiga ou destrutiva, mas representa uma parte de você que tem tentado, através de métodos frequentemente inadequados ou mal direcionados, protegê-lo ou guiá-lo ao longo de muitos anos. Este processo de diálogo interno frequentemente conduz a revelações surpreendentes e profundamente esclarecedoras. Você pode descobrir que um medo que carregou por décadas origina-se de uma experiência traumática da infância que nunca processou completamente, ou que uma característica que reprimiu sistematicamente representa, na verdade, uma força criativa poderosa, aguardando para ser liberada e expressa construtivamente. A sombra não influencia exclusivamente seu mundo interior e privado. Ela molda fundamentalmente como você interage e se relaciona com outras pessoas. Frequentemente, aspectos não resolvidos de sua sombra se manifestam como padrões recorrentes de conflito ou tensão em seus relacionamentos interpessoais. Você já se encontrou em situações onde entra repetidamente em conflito com alguém sobre os mesmos temas, ou talvez tenha observado padrões consistentes em seus relacionamentos, como atrair consistentemente o mesmo tipo de parceiro romântico, ou enfrentar desafios relacionais similares com pessoas diferentes? Jung desenvolveu a compreensão profunda de que os relacionamentos funcionam como espelhos sofisticados
que refletem dimensões de nosso inconsciente de volta para nossa percepção consciente. Quando você se sente provocado ou desencadeado emocionalmente por alguém, geralmente ocorre porque essa pessoa incorpora ou expressa uma característica ou padrão comportamental que ressoa com aspectos não integrados de sua própria sombra. Ao desenvolver consciência desta dinâmica psicológica, você pode transformar conflitos aparentemente destrutivos em oportunidades valiosas para crescimento pessoal. Em vez de culpar ou desenvolver ressentimento em relação a outra pessoa, experimente perguntar a si mesmo com curiosidade genuína: o que esta situação específica está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Que aspecto de minha própria natureza está sendo espelhado através desta interação? Esta mudança fundamental de perspectiva não apenas aprofunda exponencialmente sua autoconsciência, mas também cultiva naturalmente compaixão e compreensão genuínas, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Jung argumentou de forma convincente que a sombra não funciona apenas como um recipiente para características consideradas negativas, mas também como a fonte primária de potencial criativo inexplorado. A energia psíquica considerável que você utiliza para suprimir ou controlar sua sombra pode ser conscientemente redirecionada para atividades criativas e construtivas. Por exemplo, uma cólera reprimida e não processada pode se transformar em uma força motriz poderosa para a advocacy social ou iniciativas de mudança construtiva. Um desejo oculto por reconhecimento e atenção pode alimentar naturalmente a expressão artística autêntica ou o desenvolvimento de habilidades de comunicação pública impactante. Quando você integra conscientemente sua sombra, você recupera e recanaliza a energia que anteriormente era desperdiçada em processos de supressão e ocultação, permitindo que essa energia seja direcionada para atividades que se alinham harmoniosamente com seu eu mais autêntico e criativo. Considere alguns dos maiores artistas, escritores, líderes e inovadores da história humana. Suas obras mais impactantes e duradouras frequentemente refletem um engajamento profundo e corajoso com suas próprias sombras pessoais. As pinturas visceralmente honestas de Frida Kahlo estão saturadas de emoção crua e honestidade inabalável sobre dor física e exploração de identidade complexa. Martin Luther King Jr. canalizou conscientemente sua indignação pela injustiça sistêmica em um movimento transformativo que revolucionou fundamentalmente a sociedade. O próprio Jung considerava a criatividade como um caminho direto para a individuação. Ele acreditava firmemente que, ao nos envolvermos em atividades genuinamente criativas, seja através de expressão artística, escrita contemplativa, ou mesmo resolução criativa de problemas, acessamos dimensões profundas de nosso inconsciente, incluindo especificamente nossa sombra. Agora, volte sua atenção para sua própria trajetória existencial. Existem paixões ardentes ou projetos criativos que você deixou de lado porque pareciam excessivamente arriscados, vulneráveis ou expostos? E se esses projetos abandonados representassem precisamente as expressões mais autênticas de seu verdadeiro eu, aguardando pacientemente para emergir e se manifestar no mundo? Conforme você inicia o processo de integrar conscientemente sua sombra, você observará uma transformação gradual, mas significativa. Os traços e sentimentos que anteriormente pareciam opressivos, vergonhosos ou problemáticos começam a se revelar como fontes genuínas de força, sabedoria e criatividade. Você se descobrirá vivendo com níveis crescentes de autenticidade, confiança natural e clareza de propósito. À medida que alcançamos o ápice desta exploração transformativa, dediquemos alguns momentos para refletir sobre o significado profundo do que descobrimos juntos. A sombra, aquela dimensão oculta e frequentemente temida de nossa natureza humana, não representa uma maldição pesada para carregar ao longo da vida, mas sim um presente precioso, aguardando para ser conscientemente desembrulhado e integrado. Ela contém as chaves mestras para nossa autenticidade mais profunda, nossa criatividade mais genuína e, finalmente, nosso propósito existencial mais elevado. Mas o que significa verdadeiramente abraçar sua sombra de forma integral? E como este ato corajoso de integração pode transformar não apenas seu mundo interior e privado, mas também a maneira como você se envolve com a vida como um todo? Para responder adequadamente a estas questões fundamentais,
devemos primeiro confrontar uma verdade que o próprio Jung enfatizou consistentemente ao longo de sua obra. Não podemos alcançar a totalidade psicológica através da rejeição sistemática de dimensões legítimas de nós mesmos. A wholeness genuína emerge exclusivamente da unidade consciente, ao trazer todos os aspectos de nosso ser para um estado de harmonia dinâmica e integração criativa. Jung articulou esta verdade através de uma de suas declarações mais memoráveis e transformativas. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Esta frase encapsula a essência completa do trabalho com a sombra. Não negar ou fugir da escuridão interior, mas compreendê-la profundamente, apropriar-se dela conscientemente e utilizá-la como combustível para seu crescimento pessoal e evolução espiritual. Então, como você pode tornar a escuridão genuinamente consciente em sua vida cotidiana? Uma das maneiras mais profundas e transformativas consiste na prática regular de atos de vulnerabilidade autêntica. Quando você reconhece abertamente e sem defensividade seus medos mais profundos, suas inseguranças genuínas e suas imperfeições humanas, você literalmente remove o poder que eles exercem para controlá-lo inconscientemente. A vulnerabilidade autêntica não representa fraqueza ou inadequação. Pelo contrário, ela constitui uma das expressões mais puras de força e coragem humana. É a disposição corajosa de declarar: este é quem eu sou em minha humanidade completa, incluindo minhas limitações, e eu sou suficiente e digno de amor e aceitação exatamente como sou. Considere cuidadosamente os relacionamentos que existem em sua vida atual. Com que frequência você se encontra usando máscaras sociais cuidadosamente construídas, apresentando apenas as dimensões de si mesmo que você acredita que os outros considerarão aceitáveis ou admiráveis? Este hábito, embora compreensível do ponto de vista da autopreservação social, cria inevitavelmente barreiras substanciais entre você e a possibilidade de conexão humana genuína e profunda. Ao abraçar conscientemente sua sombra e integrar suas dimensões ocultas, você se concede permissão para aparecer completamente em suas interações, permitindo que outras pessoas vejam e potencialmente amem você por quem você realmente é em sua totalidade multifacetada. Este tipo de autenticidade radical possui uma qualidade magnética natural. Ela atrai pessoas genuínas, inspira confiança mútua e cultiva relacionamentos significativamente mais profundos, honestos e satisfatórios. E este impacto transformativo se estende muito além de suas conexões pessoais íntimas, influenciando o impacto mais amplo que você pode exercer no mundo. Quando você integra harmoniosamente sua sombra, você para de estar em guerra constante consigo mesmo. Esta paz interior fundamental irradia naturalmente para o exterior, influenciando profundamente como você aborda desafios complexos, reconhece e aproveita oportunidades, e até mesmo como você compreende e expressa seu propósito existencial único. Você se transforma em uma pessoa que opera consistentemente a partir de um lugar de totalidade psicológica, em vez de fragmentação interna, e esta integração se reflete em todos os aspectos de sua vida e trabalho.